Pessoal, estamos aqui com mais um podcast, glória a Deus. Pessoal, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, compartilha, envia este vídeo, essa mensagem, esse podcast para outras pessoas, para que você seja edificado e outras pessoas também sejam abençoadas em nome de Jesus. E hoje nós estamos aqui com o Anderson Carvalho. Anderson, tá tudo bem com você? Tá tudo sim. Certo. Graças a Deus. Então, glória a Deus, graças a Deus. O Anderson, seu nome é Anderson Carvalho. Anderson Carvalho, artisticamente, de RG, Anderson Carvalho do Vale. Certo. O Carvalho é da mãe. Da mãe. Sim. E do Vale é do pai. Certo, legal. O Anderson, rapaz, você é primo de um amigo nosso aqui da igreja. Foi ele que indicou você para... Foi ele que indicou o podcast errado, inclusive. Rapaz, é brincadeira. Ele te deu um podcast errado e aí você se empolgou e falou, vou lá fazer o podcast. E chega lá, não é o podcast que você esperava? Gente, eu assisti, me inscrevi no... Ô Nem, brincadeira, hein, rapaz. Da próxima vez, vê se dá o podcast certo pra pessoa. Aí você ainda se inscreveu no podcast. Eu me inscrevi no canal, pastor, mas eu te peço perdão mais uma vez. Então vê se você desinscreve agora e escreve no nosso canal. Pode deixar, inclusive já tá até inscrito. Certo, amém. REC Podcast Oficial. Certo. E não esquece de deixar o seu like. Ô Anderson, então quer dizer que você tem redes sociais? Tenho sim. Tenho Facebook, tenho uma fanpage. Sim. Tenho o Instagram também, que tá ativo. Sim. O X, né, o antigo Twitter. Ah. Acho que essas redes aí. O TikTok também eu tenho. Sim. E uma conta no Kawaii também. Certo. E tudo isso como Anderson Como Carvalho? Anderson Carvalho, exatamente. Certo. O Anderson, quando a pessoa deixa um like, se inscreve no canal, isso é importante? É muito importante que as Sim. pessoas vão lá, acessem, curtem, né? Que aí as redes sociais começam a divulgar um pouco mais. Sim. E aí eu vejo que o pessoal tá me acompanhando, né? Uhum. O que eu faço de uma forma com muito carinho e muito Sim. amor, Uhum. né? Com muita empatia, entendendo que eu não faço só pra mim, mas Sim. pro outro também, né? Isso Certo. é muito importante. Certo. O Anderson, você se converteu, você tinha quanto tempo? Eu fui pra Jesus, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade. Quem te Fazem- levou pra igreja? Foi a minha prima Polly. O primeiro convite veio rapaz. dela, cara. Sim. O que ela Amém. viu, assim, eu não sei, mas Aham. eu acredito que foi direcionado pelo Espírito Mas Santo. ela também era criança. Devia ter seus 10, 12 Ela anos. era uma adolescente Aham, já. é. Ela cantava nos jovens. Sim, E aí eu lembro que ia ter um culto na sede da igreja dela do Belém. sim. E ela decidiu me levar nesse dia, né? Aham. Meu pai tinha ido embora muito cedo de casa. Sim. Eu tinha 1 ano quando ele foi embora, então não Aham. tinha essa referência de pai Sim. quando criança, né? Aham. Quando eu cheguei nesse culto, Sim. eles estavam falando sobre esse pai, Sim. né? Do qual eu não tinha conhecimento nenhum. Sim. Mas como criança eu queria entender Aham. o que era ter pai, né? O que era essa referência masculina Sim. que eles estavam pregando ali. Sim. E na minha cabeça de criança, eu só queria ter, né? Eu via que Aham. os meus primos tinham e só eu que não tinha. Aham. E aí eu vi o quão era diferente a minha casa porque Sim. não tinha essa referência. Sim. E aí, a partir desse dia, eu lembro que os meninos me chamavam ainda pra brincar. Ah, vamos apertar a campainha. Que Aham. doideira, né? Vamos Certo. apertar a campainha e sair correndo. Sim. Sim. Ah, não dá porque eu fui na igreja ontem. Era a minha Sim. resposta, né? Não Sim. dá porque eu fui na igreja ontem. Eu acho que É. não pode fazer isso. Sim. E aí, a partir dali, eu entendi, né? Aham. Que eu tava iniciando os meus passos, Rapaz. ainda sem ter noção Sim. aonde me levaria, Sim. a que lugar aquilo Aham. me levaria. Sim. Mas eu fui, Aham. né? Ainda muito criança eu fui. Sim. E tô aqui há 20 anos, Rapaz. caminhando no Evangelho. Então, querendo ou não, você tinha 6, 7 anos 6, 7 anos. e eu tinha. Deus já estava convencendo você do erro e do pecado. Exatamente. Aquilo que Aqueles podia erros e o que não podia. pequenininhos, né? Aham. Que a gente acha que não tem nada a ver, mas Sim. na minha concepção de criança, Sim. eu entendia que eu não podia apertar a campainha e sair correndo. Aham. Rapaz, que interessante. Deus trabalhando no coração da criança. Exatamente. É. E o que é E- muito importante, né? Sim. E lá na igreja tinha a escolinha?
Tinha escolinha, eles tinham Ah. umas festinhas que eles Ah. faziam. Sim. Eu não sei se eles têm noção É. do poder que essas festinhas que eles fazem têm. Sim. Mas a criança se convence, né, cada dia mais de que existe um amor maior, Sim. né, Sim. acima daquilo. Aham. E aí eles iam pregando-se da Sim. forma que a gente entendia quando criança, Sim. tudo colorido, Aham. né, aquelas musiquinhas infantis. Aham. E eles iam pregando e eu ia me convencendo Sim. de que eu estava indo no lugar certo, Aham. né? Sim. Por isso é muito importante que as igrejas trabalhem mais, Aham. né, esses ministérios infantis, Sim. porque eu acho que o pessoal foca muito, e é importante focar nos jovens, Aham. nos adultos, Sim. mas a gente acaba esquecendo das crianças. Certo. E Jesus deixa um recado sobre isso, né? Deixa vir as minhas crianças, Sim. porque delas é o reino dos céus. Aham. E foi exatamente essas festinhas que me Aham. manteve de pé até hoje. Rapaz. Poxa, então, para você percebe o quanto é importante a escolinha infantil na igreja. É muito importante. Aham. Isso causou um efeito mútuo Sim. dentro de mim, né? E fez um diferencial, assim, completo na minha Aham. vida. Sim. Entendi. Graças a Deus, então, por Sim. isto, né? E teve muita coisa que você aprendeu na escolinha que você carrega com você até hoje. Os ensinamentos. Muita coisa a Sim. gente aprende. É. Inclusive, a nossa música infantil fala exatamente sobre isso. E tinha uma Sim. musiquinha que eu gostava muito, que eles cantavam. Ah, O martelinho batia, Sim. toque, toque, Sim, toque. sim. Aí eu fui aprendendo, cara, quem é Noé, né? Sim, Quem é sim, Noé? Como ele sim. conseguiu colocar esse monte de bicho dentro da arca? Uhum. As curiosidades, né? Exatamente, aí Aham. fica aquela coisa. Mas assim, muita coisa eu trago de lá e eu Uhum. tento aplicar na minha Aham. vida Sim. ainda hoje, né? A importância do amor de Deus Sim. comigo Aham. e tentando resgatar todos os dias a criança que eu fui, Sim. né? Ali naquele culto, Aham. tentando deixar ela viva dentro de mim para que essa Sim. inocência nunca se perca Sim. no evangelho, né? Aham. Rapaz, então essa época aí só deixou saudade. Muita. Aí você tá aí firme e Muito. forte. Até hoje, graças a Certo, Deus. glória a Deus. E sem se desviar. Algumas vezes chutei o pau da barraca. Ih, rapaz, você se perdeu no Se caminho no aí. caminho a gente ainda Teve alguma bifurcação, alguma curva lá que você errou o caminho? É isso? teve sim, a gente encontrou aí algumas divergências, Aham. né? E é importante porque a gente coloca numa balança É. que dor que dói mais, né? Certo. E a criança, quando ela rala o joelho, ela faz um escândalo porque aquilo é o máximo que ela conhece de dor. Sim, Eu aprendi isso depois que eu cresci, né? Aham. Que aí eu entendi que havia dores maiores, sim. mas que era o máximo que eu podia suportar. Aham. E aí nesse período acabei me desviando ali por uns 2 meses, chutei o pau da barraca, não queria Sim. saber de nada. Rapaz. E fui, É. e aí dentro deste percurso, Hum. eu falei que não queria mais cantar, Sim, não queria fazer mais nada, sim. e aí o Senhor me repreendeu, ainda estando desviado, eu pude ouvir Deus falar diretamente comigo, Sim. que se eu não clamasse, as pedras clamariam. E eu Sim. escrevi uma canção exatamente Sim. sobre isso, né? Se eu não obedecer, o vento obedece, Sim. e se no dia que eu não reconhecer a voz dele, o menino vai reconhecer. Então, Sim. foi o período que Deus me ensinou, Certo. né? Aham. No meu momento de birra, Sim. daquelas crianças Sim. rebeldes, Sim. o Senhor me ensina, né, que o pai, quando ele ama, ele também corrige, Sim. né? E dentro do meu erro, o Senhor trabalhou o evangelho dentro de mim e eu Aham. consegui voltar, retornar. Rapaz. Graças a Deus, eu tô aqui. Sim. Certo, graças a Deus. Então, serviu de lição aí pra você. Uma lição muito Pegou importante. o limão e transformou numa limonada. Exatamente. Graças a Deus, né? Exatamente. Graças a Deus. Porque tem pessoas que erram o caminho, acabam se desviando e não encontram o caminho de volta. Não encontram, né? Às É. vezes não querem encontrar, É. né? E isso é triste. Aham. Eu falo que o relacionamento com Deus Sim. é um hábito. Sim. Você constrói isso, Sim. né? Sim. Eu não vou conhecer uma pessoa hoje e Aham. sentir uma atração de amigo por Sim, ele, né? sim. Querer aquela pessoa como meu melhor amigo. Sim. Aquela relação é construída, Aham. né? E com Deus não é diferente. Aham. Ah, mas eu não tenho força. Ok, Aham. vai sem força, Aham. sabe? Ah, mas Sim. eu não quero. Vai Sim. sem querer e constrói Sim. isso Sim. com ele. Sim. Eu acho que é muito uma questão de querer. A ovelha, ela se perde e o pastor vai atrás. Sim. O que ninguém conta é que Sim. o pastor ia atrás, quebrava a perninha da ovelha e É? trazia ela de volta com a perna quebrada. Rapaz, não, essa parte aí eu não
Sério. Então, É importante. Sim. E o filho, quando ele se perde, Aham. o pai não vai atrás. Ele Sim. espera pelo filho. O filho Sim, entende que ele sim, precisa voltar. Sim, E aí ele volta, sim. sabe? Então a gente tem que ter essa percepção quando a gente se desvia do caminho, Aham. entendendo que o caminho sempre será um só, Sim, certo? certo. Não haverá outra. Fora de Aham. Deus não existe caminho, existe atalho. Aham. E Deus não trabalha com atalho. Sim, Então a gente querer voltar é a gente querer reconstruir um relacionamento com o nosso melhor amigo, sim, né? Com quem a gente mesmo Sim. quebrou a aliança. certo. Que é muito importante isso. Rapaz, o filho pródigo, ele caiu em si. Sim. Quando ele caiu em si, ele lembrou da casa do pai. Ele e aí lembrou. ele voltou. E aí ele volta correndo ali Sim. e o pai tá prontamente esperando, Sim. né? Se a gente entender, ter essa percepção de que o pai continua lá, Aham. Deus não muda, a Sim, gente muda, Sim, sim, né? sim, sim. E se as pessoas tivessem essa percepção de que o pai continua lá e ele só tá esperando a gente voltar para Aham. reconstruir Sim. isso com ele, né? Sim. Esse relacionamento. Ok, voltei hoje, não consigo ler Bíblia ainda, não Aham. consigo fazer isso. Tá, mas reconstrói isso. Aham. É um relacionamento que precisa ali de cuidados. Você acabou se desviando, tá? E aconteceu algumas coisas na sua trajetória, na sua caminhada aí de conversão, adolescência. Houve alguns traumas. Houve sim. É. Entre 7, 9 anos, 8 anos, 7, Sim. 8 anos, eu passei por alguns abusos, Sim. né? Que eu não Sim. entendia que era abuso Sim. por conta da idade, né? A inocência ali. Sim. Quando a gente cresce, a gente entende que, cara, aquilo era um abuso. Sim. E eu não sabia, Aham. né? Sim. Como os meninos molestando Sim. ou pedindo para que eu colocasse a mão Sim. em algumas partes. Sim. A gente não se dá conta disso. E aí Sim. quando eu cresci, Aham. foi quando eu me dei conta de que eu havia passado por abusos, Sim. né? Uhum. E na época eu não sabia. Aham. Mas que nos dias atuais me causaram, né, muitos traumas. Sim. Porque eu não consigo me relacionar direito com pessoas, né? Sim. Tudo isso a gente vai Sim. percebendo. Sim. A vergonha de ficar sem blusa na frente de outra pessoa, Aham. né? A gente Sim. vai percebendo esses traumas Sim. ali. Não conseguir conversar direito, o fato de você se sentir insuficiente para tudo, de você não Aham. ser bom com as Sim. coisas. Sim. E às vezes você Aham. mas aí acontece aquela síndrome do impostor, né? Quando você sabe fazer algo, mas você acredita que não consegue. Aham. São tudo sequelas daquele abuso que você sofreu lá atrás e você Sim. não se dá conta disso. Mas não quis fazer disso também um fato para me lastimar Sim. em cima disso. Eu quis, na verdade, usar como degrau Sim. para subir Aham. e estar mais perto de Deus, Aham. como eu tenho feito até hoje. Né? Amém. Os traumas têm servido muito para isso. Amém. E você tem conseguido, então, ultrapassar essa situação, essa barreira aí. Exatamente. Tenho me esforçado bastante. Tenho amigos que me amam. Eu Aham. amo os meus amigos. A Sim. gente conversa. Aham. Eles me respeitam, me entendem. Sim. Há dias que eu não quero falar, Aham. Sim. mas eles respeitam, eles entendem. Há Aham. dias que eu quero ficar mais isolado, Aham. mas eles entendem também esse período. Aham. Então Deus tem cuidado bastante desses detalhes e tem me apresentado pessoas que têm cuidado disso Aham. comigo também. Sim. Né? Tem E a gente dado vai uma... ultrapassando. Amém. Tem dado uma atenção melhor aí para você. Exatamente. Né? Ao invés de criticar, tem ouvido mais você. Exatamente. Isso é muito importante. Né? Aham. A gente tiver ali 8 minutos de alguém que nos ouça, Aham. já ajuda bastante. Sim, graças a Deus. Então, e com apesar desses traumas aí, não impediu, né? Aconteceu essas coisas, você tinha quantos anos? Eu tinha de 8, 9 anos. Tá, e você permaneceu 7. na igreja. Permaneci na igreja. Você conseguiu. Né? Eu fui com 6 para a igreja e aí aconteceram todos esses abusos. E aí eu permaneci indo, Aham. né? Logo começa a minha trajetória Sim. dentro da música, Sim. porque a irmã Maria colocava os louvores. Sim. a- Irmã a- Maria é era, a tia. era a tia. vizinha. Ah, tá. A vizinha. Tá, a Lá em vizinha. casa a gente não tinha som, Ah. não tinha DVD, não tinha nada. Certo. Então o meu contato com a música era a irmã Maria. Aham. Porque ela colocava os CDs da Chile Cavalhais pra eu tocar, Sim, e colocava alto. colocava alto, porque Sim. pra mim cantar na igreja eu tinha É. que sentar, ou aprender o hino pela cerca e Aham. cantar na igreja à noite. Sim. Essa era a minha trajetória. Então você ficava entre a divisa da casa dela e a sua. E a minha. Muro não tinha muro. Não tinha muro, era literalmente uma cerquinha cerca ali de arame. de ali. alumínio, arame, Tá. madeira Aham. misturado.
E aí, esse era o meu contato e Sim. o meu refúgio, Sim. né? Era o momento que eu me isolava ali do mundo, Sim. ninguém me tocava, ninguém fazia maldade, era eu. Sim. E as músicas que tocavam, que eu amava, Sim. né? Aprendia muito rápido, e à noite cantava na igreja. Eram meus refúgios que eu encontrava. E Deus curando você. Exatamente. Deus, nesse processo, o tempo ele todo. curava. E hoje, assim, não é diferente. Sim. Toda vez que eu tenho uma questão ou que eu tenho uma dor pendente, o Senhor me leva para a intimidade do meu quarto com Ele. Entra em quarto em secreto. Exatamente. Certo. E lá a gente trabalha, eu e ele, ali aquelas questões, e eu começo a escrever. Até hoje, a música tem sido um refúgio, assim, para mim, em Deus, sabe? Que eu escrevo aquilo que eu sinto e expresso a Deus aquilo que eu não sei dizer. Ô Anderson, deixa eu entender. Enquanto o inimigo, né, semeava no seu coração, jogava lixo no seu coração, coisas impuras no seu coração, você, à noite, você ia para a igreja, cantava, louvava, e o Senhor tirava aquela sujeira do seu coração, te limpava. Era extraordinário porque era como se nada tivesse acontecido. E no outro dia eu estava pronto e restaurado. Amém. Sabe? Amém. Depois de todos aqueles ataques, né? E só depois eu entendi que eram ataques. Eu via assim quanto que eu estava restaurado no outro dia. Pronto, levantava cedo, ia pra cerca e lá aprendia mais um louvor, mais um hino para cantar de noite na igreja. Era o meu compromisso. E a irmã Maria repetia. Repetia, ela tinha acho que uma coleção da Shirley Carvalhais. Quando não era Shirley Carvalhais, era Mara Lima. É uma pessoa bem das antigas, né? Sim. As raízes. Aí ela colocava para repetir lá os CDs, eu lembro que ela colocava um. E você cantava um atrás do outro. Cantava um atrás do outro. Certo, direto. Glória a Deus. Mãos ungidas, fala que eu te escuto. A irmã Maria, ela era da sua igreja ou era outro ministério? Não, ela era de outro ministério. Eu acho que ela também não se dá conta do quanto ela foi útil na minha vida. Sim, que interessante, né? Que bênção. Espero que ela assista isso, pra ela entender. E ela tá viva? Tá viva. Ainda é sua vizinha? Não, hoje eu moro em outro lugar, mas ela ainda mora no mesmo lugar. Eu queria um dia poder contar isso pra ela. Então pode contar. Assiste, irmã Maria. Irmã Maria, a senhora não tem ideia do quanto a senhora me ajudou. Sim. Era o meu refúgio, cara. De falar pra ela o quanto aquelas músicas curou você, curou a alma. Nossa, tinha uma que era a minha preferida da Shirley. Fala que eu te escuto, podes contar comigo. E eu que era de poucos amigos ali, né? Sim. Sinceramente eu quero orar por você. Adorava, aprendia e cantava à noite no culto. Sem playback, sem nada. Ixi, e aí você cantava com a alma. Com a alma. Se eu errava a letra ali, errava sem saber. Nossa, não sei se você cantava com os olhos fechados, mas era você e Deus ali naquela igreja. Era eu e Deus, a mãozinha na barriga de nervoso. Fechava os olhinhos e cantava. Tá certo. E Deus foi trabalhando na sua vida, certo? Cara, muito. Sim. Então, hoje Deus te deu música? Deus... Hoje ou desde aquela época? Qual foi a primeira música? A primeira música foi A Profecia, assim, oficialmente, né? Mas você tinha quantos anos? Eu tinha 2019, tinha 17 anos. 17 anos foi quando surgiu a primeira canção. Sim. E Deus sempre teve presente, assim, hoje a gente, um pouco mais maduro, né? Sim. A gente entende o quanto ele estava presente ali em tudo. Quando não faltava o pão, quando Deus guardava a gente de certas coisas. Hoje a gente entende, cara, ele sempre esteve ali, né? E meu irmão sofreu uma agressão, né? Quase morreu, bateram muito nele, jogaram ele no córrego. E eu tava em Maresias quando aconteceu. Não tava aqui. Quando eu cheguei, ainda, né, mágico da viagem, primeira vez que tinha visto o mar, os amigos me levaram, cheguei, enfim, completo para contar para a família. E aí eu cheguei, a casa tava em peso, ele tava no hospital, entre a vida e a morte, né, todo quebrado, bateram muito nele mesmo, abriram cabeça e tudo. E aí eu fui trabalhar nesse dia ainda, né? Eu olhei pro céu e falei, Senhor, eu acabei de chegar de uma viagem restauradora. E aí eu chego uma situação dessa e comecei a indagar a Deus, né? Porque a gente tem esses períodos. Indagando ao Senhor.
E aí o Espírito Santo me tocou para que eu olhasse para o céu naquela hora. Né? Olhei para o céu e o Senhor me disse, muito em breve, esse céu vai se rasgar ao meio. E toda dor que você está sofrendo agora é por enquanto, é efêmero, sim, é passageiro. Sim. Olhei para o céu e falei, cara, sim, vai passar, mas agora tá doendo muito, então me ajuda. E fui orando ali no trabalho, eu vendi internet na época, e tava olhando ali pro céu na rua, e o Espírito Santo começou a ministrar que o céu ia se abrir, e que a glória dele ia surgir, e ele ia descer. Eu falei, caramba, Jeremias estava certo. Trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém. E o que me dá esperança? É a volta de Jesus. Deus me mostrou, pastor, que eu não estava isento de sofrer essas dores aqui. Sim. Faz parte. Faz parte. Sim. Eu estava apto para aquilo. Eu tô exposto a isso, né? Sim, sim. E aí o Senhor me mostrou que, independente da minha fé ou não, eu tinha que passar por aquelas coisas. Eu cheguei em casa à noite com muita dor, com lágrimas nos olhos, chorando pra caramba. Sentei, peguei o caderno e comecei a escrever que o céu ia se abrir. E quanto mais eu lembrava do meu irmão machucado, entre a vida e a morte, eu chorava e escrevia. O céu ia se abrir, Jesus ia voltar, Jesus ia voltar. E aí nasceu a canção, Jesus voltará, que foi a primeira canção. E eu não sei se as pessoas perceberam isso, mas quando eu canto aquilo, eu canto com a esperança de que toda essa dor que a gente sofre, não só eu, como todas as pessoas, é por enquanto. Cara, e que Jesus vai voltar. É isso que eu quero expressar naquela música. Não é pra causar medo em ninguém, não é pra causar terror em ninguém, condenar ninguém. É só pra dizer, olha, tragam à memória aquilo que nos dá esperança, que é a volta de Jesus. E assim nasceu o primeiro single, A Profecia. Certo. Rapaz, e aí você tá pregando a palavra através dos louvores. Exatamente. Porque o louvor tem um poder, né, de entrar na alma, como uma espada. É uma mensagem direta, né? Sim. É uma mensagem direta. Falar sobre o arrebatamento, pra mim, é mais que causar medo. Sim. Né? Jesus fala sobre isso, né? Ele fala, gente, o reino de vocês não é aqui. Né? Para que a gente tenha essa percepção. Né? Mantenham isso dentro de vocês. O reino de vocês não é aqui. Jesus passou a metade da vida dele falando isso. Né? E a gente tem que ter essa percepção. Quando eu canto nas minhas canções, é exatamente isso que eu quero passar para as pessoas. Sabe? Que ainda há uma esperança. A nossa vida não acaba aqui, ela continua. E aí a gente se dá nome ao álbum, Destino Final. Aonde a gente quer chegar, né? Qual o nosso destino? A gente que escolhe. Né? Então, as canções que tá nas plataformas e que vem aí a seguir, fala exatamente sobre essa esperança que é a volta de Jesus, que é o que eu aguardo ansiosamente. Amém. Todos nós, né, como cristãos, a nossa esperança é Cristo. Certo. Então você já tem um álbum de música. Nós temos o álbum gravado Destino Final. Um álbum exatamente assim, quantas músicas são? São 8 canções com essa mesma temática, né? Eu escrevi sobre arrebatamento. A única que parece diferente, mas que é a composição do álbum, é a canção Misericórdia, que eu lancei com meu irmão. Porque no mesmo versículo que tem tragam à memória aquilo que te dá esperança, é o versículo que vem a seguir. As misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. E aí eu escrevi sobre as misericórdias para compor a música que eu já tinha escrito antes. O que eu não percebi era que Deus estava compondo todo o álbum. Né? Era um algo conceitual e Deus estava construindo aquilo baseado nos exemplos de fé que eu tive quando criança, quando adolescente, que não foram poucos, né? Tia Deda, Vó Maria, que já descansa no Senhor. Mas essa é a composição do álbum, são 8 canções aí falando sobre essa temática, a esperança da volta de Jesus. Então, nas redes sociais sua, tem todas as músicas? Tem em todas as plataformas digitais, vocês podem encontrar. O álbum ainda não foi lançado completo, né? A gente está trabalhando ele. Se for lançado, vai ser no YouTube? No YouTube, Spotify, Deezer, qualquer plataforma vocês vão me encontrar lá. Tô cercando todo mundo. Amém. Glória a Deus. Mas todas as plataformas tá lá. A gente tem uma música agora de trabalho chamada Sião. Ela não seria lançada agora, faz parte do nosso álbum Destino Final, mas como a Vó Maria faleceu recentemente,
a gente entendeu que a gente precisava lançar essa canção. Sim. Justamente pela paz que aquele velório transmitiu. Sim. Sabe, eu olhei para as marcas daquela mulher, lembrei das marcas da tia Deda que já descansava no Senhor. Certo. Tive o mesmo pensamento, cara, quantos nãos essas mulheres deram na vida para chegar onde chegaram agora. Sim. Sabe, a grande Sião, a cidade santa, elas chegaram lá. Sim, glória a Deus. Nós estamos a caminho, elas chegaram lá, cara. Isso me encheu de esperança. Eu falei, mano, preciso falar sobre isso. Antes do álbum, eu preciso lançar a Sião em homenagem a essas duas mulheres que foram grandes referências de fé para mim também. Rapaz, que bênção. E é Vó Maria, você falou? A Vó Maria. Vó Maria. E ela faleceu com quantos anos? Ela faleceu com 87 anos. Era de oração. A Vó Maria, quando ela faleceu, ela ainda tentou ajoelhar para orar no dia, né? E aí quando pegaram ela, já pegaram desacordada, mas de joelhos. A tia Deda, a mesma coisa. Morreu, faleceu orando, né? Faleceu com a mãozinha no peito, em oração. Então foram grandes referências assim do céu para mim. A tia Deda faleceu no começo do álbum, né? E a Vó Maria faleceu agora, quando a gente está finalizando ele. Então uma começa e a outra termina. Rapaz, são mistérios aí que impressionante. A gente só vai discernindo os códigos na nossa caminhada. Exatamente. Que a gente vai tendo esse discernimento, por que isso, por que aquilo. Exatamente. E aí, hoje eu vi uma frase muito interessante que é no caminho a vida te explica. Né? No caminho eu fiquei com isso. Falei, cara, é real. No caminho a vida explica. Teve um dia que uma pessoa também falou uma coisa pra mim que ficou na minha cabeça até hoje, né? Tipo assim, a pessoa faz o que quer da vida, a pessoa faz maldade. Aí uma pessoa que estava do lado falou assim, não, pastor, se preocupa não, que a vida cuida. Então, e ela literalmente cuida. É bem por aí, entendeu? Ela literalmente querendo cuida. ou não. O Anderson, e junto com o seu álbum tem também música de criança? Temos uma canção aí infantil. Mas a canção de criança é agitada. É agitada e é super agitada. E você canta música agitada? Agora a gente canta. Falando de criança, a gente se agita. Eu liderei crianças 16 anos da minha vida. Sim, rapaz. 16 anos. Teve criança que cresceu. Tem que ter paciência. Teve filho, muita paciência. Até hoje as crianças devem chamar de tio. Até hoje. Eu encontro eles com filho já. Vixe. Os bebezinhos no colo. E tio Anderson. Aí as costas dói, né? Nessas horas. Mas a gente tem... decidi presentear em homenagem a tudo que eu vivi quando criança e a tudo que eu vivi com as crianças. Né? A canção chama Donos do Reino. Tem a mesma temática do céu. Donos do Reino, baseado na palavra que Jesus fala, deixai vir a minhas crianças porque delas é o reino. Aí a gente escreveu Donos do Reino aí, que vem aí para animar as crianças sem perder a esperança da grande Sião. Essas músicas suas aí, você vai poder dar uma palhinha aí ou vai ter que... dá pra dar uma palhinha, pra dar uma palhinha. Certo. Qual música que você quer? Ou a gente pode fazer da Sião. Certo. E a Donos do Reino também. Dá pra dar uma palhinha. Certo. Então tá bom. As crianças vão se animar. Aí. Então, vamos aí. Como é que você vai? A Sião primeiro? A Sião primeiro. Dá pra colocar um playback aqui? Tá bom. Sim. Coralzinho. Isso é o playback. Esse é o playback. Tem um corazinho ali trabalhado. Sim. Esse é o lançamento agora. Isso. Essa é pro dia 30 agora de agosto. Certo. Que a gente sobe nas plataformas. Sião, grande Sião, tão esperada, sei que me aguarda, muito em breve, ó Sião, estarei aí. Ó, essa é a canção Sião. Cadê?
Temos também a... Certo, mas essa daí foi só um trechinho. É só um trechinho. Certo. Pra não acabar com o mistério. Certo, tá bom, vamos lá. E a outra? A outra é Donos do Reino. Donos do Reino. Donos do Reino, que é uma canção infantil. Sim, vamos ouvir. Muito legal também. Vamos ouvir essa canção. Todas elas têm um playback pra você. Todas elas têm um playbackzinho. Você toca? É uma guia. Você toca? Cara, eu arrisquei o violão, mas aquela coisa de adolescente, sabe? De não concluir nada. Sim. Era eu. Certo. É disso que eu tava te falando. É de não se sentir capaz de fazer alguma coisa, sabe? Sim. Esses são as sequelas do trauma que eu trago ainda. Mas Deus tem me curado muito e eu pretendo voltar pro violão. Amém, amém. Em nome de Jesus. Mais um talento aí que Deus quer desenvolver Sim. em você. Amém? Nós, seres humanos, somos cheios de talentos. E às vezes a gente descobre alguns, rapaz, quando a gente já tá com 50 já. Sim. E Deus desperta um talento na nossa vida. Certo? Vê aí se você acha. Ó, essa aqui é a Donos do Reino. Certo, pode Essa é animadinha. Baixinho. E quem fez os arranjos? Esse foi o Fernando, meu produtor. Certo. Que também é um presente de Deus na minha vida. Cara, é fera. Certo. Me ajuda muito, me apoia em tudo. E aquilo que ele não concorda, ele vem e corrige. Ele é desse jeito. Certo. Então eu falo que ele é mais que meu produtor, ele é meu amigo, né? Amém. Ele vem e corrige o que tá errado, arruma ali. Se ele acha que concorda que vai dar certo, ele faz. Se ele acha que não vai dar, ele vem, ó, não vai dar certo, não, vamos fazer assim. Certo. E eu vou com ele, né? Sim, tá certo. Vou com ele. É um mentor, né? Sim. Essa é a Donos do Reino. Sim. Eu sou dono do reino, herdeiro do Senhor. Mesmo sendo tão pequeno, Ele tanto me amou. Eu sou dono do reino, herdeiro do Senhor. Deixa vir a mim os pequenos, deles é o reino de amor. Essa parte mais animadinha. Tô vendo. Mas, rapaz, e aí... São essas as canções. Glória a Deus. E já tá tocando, a meninada toca, as crianças, tem escolinha que já toca essas músicas? Cara, ainda não. Essa da infantil... Você não liberou ainda? Ainda não. Essa vem em outubro agora. Ah, tá. É uma surpresa. Era pra vir no ano passado, mas aí a gente deu uma segurada, né? E aí a gente segurou pra esse ano. Esse ano tem a Sião, que vem em 30 de agosto agora. Sim. Tem o álbum, que a gente ainda não tem uma data de lançamento, provavelmente vem em novembro. Mas em outubro tem o single da criançada aí. Sim. Pra criançada dançar muito. Então, pra outubro agora tem muita surpresa. Pra outubro agora tem. O pessoal que fizer culto de criança pode chamar que a gente vai lá. Ministra pra criança, dança, pula e evangeliza. Rapaz, o seu ministério, você acha que tem muito a ver com a criançada? Tem bastante. Eu me comunico muito com criança. Isso é muito gostoso, assim, muito bom. Sim. Né? Eu acho que desde quando eu comecei a cuidar das crianças, eu via que eu me identificava. Aí eu fui ficando velho, eu fui crescendo. Você tá velho? Ele tá velho. Você tá com quantos anos? 26 anos agora. Você tá velho mesmo, hein? 26 anos. E já tá até de barba. E tão velho que tá. Oi, gente, mas... Falando. Quando eu encontro umas crianças com um filho, aí a gente fica velho. Não tem pra onde correr. Eu falo, rapaz, que eu já sou bisavô já. Eita. Porque aquelas crianças da época já estão casados, já tem filho, já tá quase, entendeu? Tendo neto. outro já, se for ver. Então, Anderson, então você já tem 8 canções. Temos 8 canções. Né? E vai lançar a Sião. Você já... um lançamento aí do livro? Temos o livro que eu estou trabalhando agora. Inclusive, ele é a composição de todos esses projetos. É um projeto de vida, é um projeto de música, é um projeto de evangelho, é um projeto em todo, né? O livro chama Quem Dizes Que Eu Sou, e a gente trabalha a identidade, aonde a gente começa, né? E a gente entende que nós começamos a partir do momento que nascemos. Né? Segundo a medicina, acho que depois de 30 semanas, quando se forma ali o coraçãozinho, é quando começa a vida. Certo. Mas quando a gente se depara com isso dentro da palavra, a gente entende que não. Porque
Davi, ele fala assim, que de forma assombrosa, né, o Senhor me formou. Salmo 139 fala isso. E de uma forma maravilhosa eu fui formado. Sim. Né? Se você ler uns versículos antes, ele fala assim, e no teu livro já estava escrito os meus dias. Ou seja, antes que ele formasse, o Senhor já havia escrito sobre ele. Sim. Então, mostra que nós não somos só um projeto. A gente foi uma ideia de um projeto. Sim. Né? Deus escreveu sobre isso. Então, a nossa identidade começa muito antes do nosso coração começar a bater. E aí, Jeremias 1:5, o Senhor fala assim, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia. Antes que a tua mãe te gerasse, eu já te santifiquei, te dei as nações por profeta. Ou seja, antes que a mãe tivesse gerado, o Senhor já tinha designado um destino para ele. No livro Quem Dizes Que Eu Sou, a gente fala exatamente sobre isso. Aonde a gente começa? Né? Será que a partir do momento que o coração começa a bater? Né? Ou não? Ou a gente começou lá na eternidade, antes de ser formado aqui. E, cara, temos muitas referências assim, bíblicas, né, como Gênesis 1, várias referências bíblicas para a gente entender que a nossa vida começa muito antes disso aqui. E vai muito além de tudo isso aqui. A gente começou na eternidade. E é lá que o Senhor quer que a gente termine. Na eternidade. Sim. E o inimigo quer atrapalhar, impedir tempo todo. Esse caminho aí, esse caminhar seu. O tempo todo. Deturpar a identidade é uma coisa que a serpente faz desde o Éden. Né? Na busca do homem pela autonomia, a gente vê que o poder de Satanás foi pela influência. Né? Ele não pega a maçã e dá para a mulher comer, ele influencia. E foi assim que disse Deus, a estratégia da dúvida. Né? E foi assim que disse Deus, não poder comer disso aqui, Deus estava te enganando. E aí começa a busca do homem pela autonomia, a não dependência de Deus. Tá, se eu comer do fruto, então não preciso mais depender de Deus, eu vou ser igual a ele. Né? E não vai morrer, né? Não vai morrer, cara. O fruto é bom, é prazeroso, é moda. Né? Século XXI, a gente pode fazer. E aí é aquela conversinha que a serpente jogou lá no Éden. Né? E aí começa a queda do homem, perdendo a identidade que nós havíamos adquirido, que é a imagem e semelhança de Deus. E a serpente começa desde o Éden e ainda nos dias de hoje ela continua atuando, né, dentro disso. Em Jesus ela quis fazer isso, a estratégia da dúvida. Jesus tinha acabado de receber de Deus, e este é meu filho amado de quem me comprazo. Logo em seguida, o versículo fala, então ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí o diabo logo se apresenta, se tu és o filho de Deus, se lança daqui, transforma essa pedra em pão, te darei todos esses reinos. Você entende? Então Deus tinha acabado de confirmar uma identidade. Este é o meu filho amado. Até o inimigo ele exatamente já estava confirmando. E aí o diabo vem com a estratégia da dúvida. Se tu és o filho de Deus, faz isso aqui. Né? E com a gente não é diferente nos dias de hoje. Né? Ué, mas Deus não falou que faria? Por que ele não fez? Sabe? Ué, mas se tá errado, por que Deus te formou assim? Né? Aí entra aquela fé calvinista, né? Tem toda uma questão. Mas até hoje a serpente continua atuando. E o que nos glorifica em Jesus é saber que a semente da mulher já veio ao mundo e ela pisou na cabeça da serpente. Né? Então a influência dela não é nada diante do calcanhar que ela feriu. Né? Então até hoje nós temos vitória em Jesus a partir da sua morte na cruz. Verdade. E aí Jesus veio nos mostrar a verdade. Exatamente. A verdade que a gente pode. A verdade que a gente pode, o caminho que a gente tem que seguir. Né? Eu sou o caminho, a verdade. E a vida que a gente não tem, se estiver longe dele. Eu falo que longe de Deus, a gente não tem liberdade. A gente tem libertinagem. o Anderson, e você conseguiu, né? Quando você foi para a igreja, você conseguiu encontrar um caminho, e mesmo assim o inimigo quis mostrar outro caminho para você. O tempo todo. Até mesmo dentro da igreja. Dentro da igreja. E isso é muito perigoso. Houve abuso dentro da igreja? Houve abusos dentro da igreja, psicológicos e físicos. Isso é muito grave. Por parte de líderes ou por parte de amigos?
por parte da própria liderança da igreja. Da liderança. Exatamente. Mas assim, que tipo de abuso por parte da liderança se fala? Teve, eu cheguei a ter convites, sim, né? E aí quando eu chegava na igreja, não tinha oportunidade, porque as pessoas deduziam aquilo que elas viam. Certo. E aí no dia seguinte me vinha a justificativa de que eu conhecia a palavra e que eu era meio assim. Sim. Era isso que elas usavam. Sim. E aí teve um caso que me chocou bastante. Já estava julgando você pela aparência. Exatamente. Por causa do seu jeito. Literalmente. A pessoa achava que você não era digno de subir. Exatamente. Era tipo, não podia. Literalmente, era um pecado selecionado. Sim. Né? Eu recebi o convite de uma amiga. Sim. E aí quando eu cheguei na igreja, a pastora ficava me mirando o tempo todo enquanto eu cantava. O pessoal, né, cantando junto comigo e ela literalmente me olhando de cima a baixo. Sim. Me mirando mesmo. Quando eu terminei, eu fui me sentar, mas fui me sentar muito pesado pelo olhar que ela tava sobre mim. Sim. Achei que era coisa da minha cabeça, porém, logo depois, quando eu entrei no Uber, a caminho de casa, eu recebi os áudios dessa pastora, dizendo que eu cantava bonitinho, que era até legal, mas que eu era um sepulcro caiado, que eu era podre por dentro e que eu tinha muita coisa ainda para me libertar, enfim, de que se eu entendesse isso, eu estaria nas plataformas digitais um dia, mas que por enquanto eu seria um sepulcro caiado. E nessa época eu já estava nas plataformas digitais, o que mostra que a profecia dela também não batia. Sim. Né? Enfim, mas foi um caso que me chocou bastante. Na época, a minha pastora me defendeu, né? Minha pastora Larissa me defendeu, tomou as rédeas, conversou com ela. Ela falou, irmã, olha, me perdoa. Eu não entendi que eu estava ferindo ele dessa forma, mas me pediu perdão depois. Falou, se o irmão quiser voltar aqui para cantar, as portas estão abertas, eu vou convidar. Mas eu não tive coragem de voltar lá. Nunca. Até hoje. Então, até hoje, você ainda percebe um certo preconceito. Existe. Infelizmente existe. E eu não falo das pessoas apoiarem ou brigar, dizer que tá certo. Sim. Mas eu falo do acolhimento, né? Das pessoas. O respeito entre si, entre todo mundo. Que legal falar disso. É libertador. Isso é bom para você? É muito bom porque é um pedido, né, para a igreja, porque beleza, eu ainda consegui, mas e quem não consegue, sabe, lidar com isso? Sim. E quem é mais frágil? E quem não tem uma raiz para lidar com essas coisas? Sim. Então, eu me preocupo bastante com isso. E, assim, a igreja é um lugar de refúgio para todos nós, né? Sim. E não é, eu sei que não vai ser perfeito, não é. Sim. A graça existe justamente por isso, Sim. né? Mas que seja um lugar de acolhimento, sabe? Para as pessoas não selecionarem pecados, mas acolher essas pessoas, né? Sim. Não deduzir como essas pessoas fizeram. Julgar pela aparência. Julgar pela aparência, não conhece a vida da pessoa, não sabe o quanto que a pessoa chora para estar ali, né? Mas simplesmente julgar pelo aquilo que viu. E entender que nós não somos dignos, né? Pessoas como eu não somos dignos de estar ali, justamente por ser quem somos. Sim. Sabe? E aí, a sua história é que você sofreu abuso quando criança, né? Exatamente. E aí há uma perseguição espiritual que isso, até hoje, no caso, se deixar, ainda te persegue. Mas aí você vive lutando sempre. Diariamente, cara. Resistindo. Diariamente. Então. E assim, é diário, né? Sim. As pessoas, quem tá do lado de fora não entende isso. Sim. E aí eles estão o tempo todo assim, mas pode fazer, mas você vai ver o tempo todo assim. Outro dia alguém falou, mas você vai envelhecer sozinho? Né? Sim. Esse tipo de conversa. Beleza, e quando você encontrar alguém que você gosta e tal, não sei o quê. Enfim, eu já encontrei pessoas que eu gosto. E ainda assim eu não quis mais. Né? Mas enfim, é isso. É o preconceito que a gente encontra, é o abuso psicológico, sabe? Que a gente encontra não só de pessoas do lado de fora, mas de gente dentro da igreja mesmo. Com esse tipo de pensamento, sabe? Sim. Infelizmente tem as pessoas dentro da igreja que pode te julgar mal. Sim. Né? Não conhecendo você, pode, né, ter preconceito. Sim. Né? E tem aquela pessoa também que infelizmente pode aproveitar essa fragilidade
né? E oferecer algo para você a mais, assim Exatamente. como a serpente ofereceu ali no Jardim do Éden, que não é bem por aí. Você não vai morrer se você comer desse fruto. O fruto é bom. Né? Você vai continuar. Mas você é assim, aqui. é tipo isso. E cara, é assustador. Então é um tipo de abuso psicológico que a gente sofre. Sim. E depois que eu comecei a falar abertamente sobre isso, no meu ciclo de amizade, dentro da minha casa, né, o assunto ficou mais abrangente, né, ao pessoal, ficou mais amplo. Sim. Os convites reduziram bastante, né, as pessoas diminuiu muito, as pessoas chamaram muito menos para essas apresentações que eu fazia na igreja. Mas é isso. E aí a gente vai seguindo no não. E enfrentando aí a nossa guerra, exatamente, nossa luta diária. Rapaz, é verdade, a nossa luta ela é diária. E a maior luta nossa diária é com a gente mesmo, né? Exatamente. Não existe um inimigo pior. A nossa luta interior. Sim. Porque todos nós temos as nossas lutas, as nossas guerras. Todo ser humano tem as suas guerras. E a gente tem que enfrentá-las todos os dias, né? E Paulo falava sobre isso, né? Eu vi uma frase uma vez que me cativou bastante, que a maior luta de Paulo era não voltar a ser Saulo. Isso ficou na minha mente, assim, o tempo todo. Certo. Real. É verdade. Porque pra gente ser Saulo é mais fácil. Sim. É só chutar o pau da barraca, sair quebra-quebra aí com todo mundo e pronto. No mata-mata e pronto. Agora ser Paulo é mais complicado. É mais complicado. Tem que morrer. E sempre, eu acho que sempre acontece nos períodos de solidões. Essa madrugada eu estava orando e aí o Senhor me fez entender algo muito importante, que é aquela palavra que ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo cometendo. Sim. Eu acho que esse ato acontece muito nos períodos de solidão, sabe? No período que a gente está sozinho, né? O período que a gente não tem amigos, que a gente não tem esse acolhimento, né? A gente não tem a quem recorrer. E aí começa a acontecer esses atos do eu não podia fazer isso, mas eu fiz. E o bem que eu queria fazer eu não consegui, por causa desses períodos, né, de depressão. Conflitos aí. Terríveis. Rapaz. Mas amém. De qualquer forma, a gente sabe que vai edificar pessoas, vai abençoar pessoas, vai libertar pessoas, né? Os jovens que estão aí na caminhada, que você sabe, você conhece. Muitos jovens aí que estão nesse conflito, né? Que não sabe para onde vai, porque é tanta oportunidade, é tanta opções. É muitas. Né? É um leque de opção que os jovens têm aí para ser o que quiser. Exatamente. É o livre, né? A liberdade. Entendeu? Mas amém. E que Deus proteja as nossas crianças e os nossos adolescentes. Sim. Não é verdade? Por exemplo, um pastor que tinha me convidado para cantar. Sim. E eu não estava em São Paulo, estava no Guarujá. Sim. E aí eu lembro que eu ia chegar em São Paulo na segunda-feira. Sim. O convite me veio no sábado. Sim. Né? E logo quando eu cheguei na segunda, a igreja dele ia inaugurar. E ele perguntou se eu podia ajudar ele com o computador, que ele não sabia mexer. Certo. Eu fui atentamente, era perto de casa, arrumei o computador. Sim. Até o momento que ele fechou a porta da igreja. Sim. Né? Então houve sim os abusos nessa parte. Nesse dia ele não concluiu, porque enfim, não deixei, mas é triste saber que até mesmo dentro da igreja existem atalhos, né? E se a gente não tomar cuidado e não estiver sendo direcionado dentro da palavra, a gente vai. Certo. E se deixar, a pessoa consegue ficar em dois caminhos. Consegue. Pode acontecer. Da pessoa ser um lobo dentro da igreja, um modo de dizer. Consegue, e eles levam isso de uma forma muito natural. O que me assombra bastante. Sim. Né? Mas o que eu entendo é que no Éden o Senhor nos deu a nossa identidade física quando o Senhor nos forma do barro. Sim. Mas a Bíblia fala que o homem continuava dormindo.
E aí logo em seguida o Senhor soprou sobre as narinas do homem. Sim. E aí então, é lindo porque a Bíblia ela ressalta isso. Certo. Só então o homem passou a ser a alma vivente. Certo. A partir do momento do fôlego de vida. Certo. Então a nossa vida parte da eternidade, Sim. porém com a nossa identidade humana. Sim. Né? E aí se a gente não tiver cuidado, a gente se deturpa. Com essas duas identidades. Sim. Né? A gente começa a colisão ali. Sim. O fôlego de vida é o que para você? Cara, eu acredito que é a própria vida. Sim. Sabe? Hoje, quando a gente recebe esse fôlego, o que é esse fôlego? É o Espírito Santo? Eu acredito que sim. É o que nos tira do sono. É ele que dá vida. Sim, a Bíblia fala que o Espírito é o que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sim. A partir do momento que o Espírito Santo te convence, ele te tira de um comodismo. Sim. E de uma realidade que você vivia acreditando, sim, né, que era toda uma verdade, sim, e não era. Né? E o Espírito Santo vai nos convencendo disso todos os dias. Então, se o homem era barro, sim, e ele dormia, e sim, só depois do fôlego ele passa a viver, é o próprio Espírito Santo. Sim. Eu acredito que existem pessoas que continuam dormindo, sim, ainda nos dias de hoje, acreditando estar vivo. Sim. E só depois de receber esse Espírito, sim, que nos convence, nos move e nos tira desse comodismo, sim, é que eles passam a ser alma vivente. A gente vê isso em Ezequiel 37, sim, sobre o vale. Sim. Então voltou cada osso ao seu osso e os nervos se formaram. Sim. E aí o Senhor manda mais uma vez, Ezequiel, profetiza agora, sim, o fôlego. Sim. E aí Ezequiel profetiza e, sim, só então o exército se levanta. Sim. Você entende? Então a gente está formado e a gente está acreditando que tá, porque está de pé a gente está vivo. Sim. E essa vida a gente só tem a partir do fôlego de vida, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Sim. Senão a pessoa vai continuar adormecida. Adormecida. Vivendo naquele engano. Tá. Então, durante esse caminho seu aí, a sua caminhada de conversão, o inimigo, a serpente, mostrou outras oportunidades. Trouxe muitas. Não falou para você sair da igreja, que não, você podia fazer as coisas mesmo dentro da igreja. Que eu podia estar lá. Era normal, era comum. Né? E tendo esse cuidado de não adormecer. Sim. Como às vezes, acho que o problema não é nem adormecer, né? Eu aprendi que o problema não é adormecer, é você dormir e não ter um azeite de reserva. Porque todas as virgens dormem, sim, né, em Mateus 25, certo, mas 5 tinha reserva. Sim. 5 não, mas as 10 dormiram. Né? Então o problema é você dormir sem um azeite de reserva. E eu também acredito que esse azeite faz parte, sim, dessa simbologia ao Espírito Santo que a gente tem. Se você... O azeite é quem? Eu acredito que seja parte desse Espírito, sabe? O Espírito Santo é o combustível. Essa reserva que nos move, sabe? O azeite é o combustível do fogo. Exatamente. Da chama que nos mantém acesa. Esses elementos lindos e eu gosto que o Senhor ele trabalha muito dentro desses elementos, né? Sim. Sobre a água, sobre o ar, sim, sobre a terra e sobre o fogo. E sim, a gente vê isso em Elias, né? Quando o Senhor se apresenta ali nos 4 elementos. Sim. Mas durante este trajeto eu recebi sim muitas oportunidades de atalhos, né? E a gente vê o perigo ali. Eu vou usar uma historinha, sim, um pouco clichê, que é da Chapeuzinho Vermelho, entende? Sim. Sim. Né? Se ela tivesse ouvido, cara, a mãe dela tivesse seguido o caminho, teria chegado em paz, sim, mas não, ela prefere seguir o atalho. E ainda hoje a gente continua ouvindo a voz do lobo e seguindo alguns atalhos. Porque, né, o lobo ele tá aí. O tempo todo. O tempo todo. Como o leão, rugindo, sempre buscando mostrando a quem possa tragar. Um caminho, um atalho. Um atalho, cara. E às vezes vem vestido de ovelhas. Infelizmente. Rapaz. Que vem realmente. E às vezes a pessoa, né? O líder, cheio da unção, né? Cheio do Espírito de Deus. É o cara profeta. Né? É o de terno, é triste, né? Eu não generalizo, mas sim, existem, sim, infelizmente. Então, né? o Anderson, o que você fala para esta pessoa que está em casa, que passa por essa situação ou tentações, que o inimigo mostra outros caminhos ou um caminho que é mais fácil? Cara, né? Porque a gente sabe que o caminho é estreito. É estreito. É dolorido.
Então, é espinhoso. Mas aí vem um outro que não, esse caminho não é bem assim, tem uns caminhos meio mais confortável. O pessoal tenta convencer, né, de todas as formas assim. Tá vivendo do jeito errado. Você não mostra quem você é, sabe? Mas deixa eu usar Elias como exemplo de novo. Sim. Isso é muito, muito forte. Quando Elias se esconde na caverna, sim, ele tá fugindo de alguma coisa. Sim. Ele tá com medo. Sim. E aí a Bíblia fala que então de repente o Senhor passou e atrás dele veio um forte vento. Sim. Primeiro elemento. Certo. Um forte vento. Ar. Aí a Bíblia fala assim, mas o Senhor não estava no vento. Sim. Depois do vento veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Sim. Depois um grande terremoto. Terceiro elemento. Sim. Fogo, terra. Um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Sim. Só então o Senhor falou com Elias com voz mansa e delicada. Falta um quarto elemento, que é a água. Apocalipse 29 fala com uma voz e som de muitas águas. Sim. Temos 4 elementos. Então, temos aí o fogo, o ar, a terra, né, e a água. O que eu falo para essas pessoas? É que o Senhor não está no fogo. É que o Senhor não está na água. Sim. O Senhor não está no ar. Sim. O Senhor está na voz mansa, doce e delicada. Sim. Né? Então, todas as vezes que a voz da serpente quiser deturpar a identidade que existe em nós, que faz parte dessa eternidade, nós possamos fazer como Elias, parar e ouvir essa voz que vem como som de muitas águas. Sim. E às vezes ela vem mansa, doce e delicada. E nos encontra dentro de uma caverna. Sim. Rapaz. Rapaz. Deus é bom. E que Muito. bom que você tem discernimento, teve discernimento, né? Para você, apesar que você acabou se desviando, você fugiu para o Rio de Janeiro? Fugiu para o Rio de Janeiro. Mas você tava essa igual, história você tava é igual terrível. Elias, você tava igual a Elias. Eu tava igual a Elias. Eu quis fugindo mesmo. fugir, literalmente. Mas Elias foi para a caverna. E eu fui pro Rio de Janeiro. Certo. Lá seus parentes estavam no Rio de Janeiro? Pior que não, acredita? Hoje eu tenho no Rio de Janeiro um amigo muito querido que me ajuda bastante com os meus projetos. Sim. Lucas. Sim. Inclusive, beijo, Lucas, abraço. Deus abençoe, Lucas. Mas ele me ajuda muito, assim, hoje. Na época eu não o conhecia. Sim. Eu não tinha literalmente ninguém. Sim. Eu tinha uma proposta de uma igreja missionária, Sim. né? Pra me tornar missionário e me Você ajudar. fugiu. Eu literalmente fugi. Você levou roupa? Nenhuma, cara. Documento? Eu não tinha documento na época. Rapaz. Não tinha nada de documento. Tá. Mas aos 19 anos fugi pro Rio de Janeiro. Sim. Cheguei no Rio meio-dia. E aí um rapaz parou pra me ajudar, que foi o Rodney. Sim. Aquele que veio da ilha, é o significado do nome dele. Tá. Parou pra me ajudar meio-dia, guarde o horário. Me levou à cabine porque ele era a segurança do condomínio. Sim. Me perguntou se eu queria ajuda, me prestou Sim. dinheiro pro ônibus. E aí eu fui pro Rio 2 pra tentar achar essa igreja. Não consegui. Sim. Voltando pro Recreio onde eu tava, eu acho que assim que eles dividem lá o Rio de Janeiro, eu não entendo bem, mas o que eu vi lá foi isso. Rio 2, Rio 1, Recreio, alguma coisa assim. Tá. Mas eu tava voltando pra onde eu tinha chegado. O Rodney me encontrou de novo no meio do caminho. E ele Sim. perguntou se eu não tinha achado a igreja e tal. E aí eu fiquei muito assustado, claro, tava sozinho, sem documento, sem dinheiro, sem nada. Sim. E esse rapaz parou pra me ajudar, Aham. me emprestou o CPF dele pra me cadastrar um chip. E a gente cadastrou o chip no CPF dele. E mais uma vez ele me emprestou dinheiro pra chegar nessa igreja. Né? Fui, não encontrei a igreja. Tentando voltar, mais uma vez eu encontrei o Rodney. Sim. Ele falou, cara, vou te deixar perto, porque senão você não vai chegar nunca. Mas ele tava trabalhando, então não podia ir muito longe. Sim. E aí ele me deixou ainda perto de um shopping metropolitano, que chamam shopping. Sim. Shopping metropolitano. Sim. Eu tava na parte sul do shopping. Sim. E aí quando eu cheguei, achei a igreja 7h45 da noite. Sim. Com a ajuda de um casal de meninas também muito queridas que eu encontrei lá. Sim. A Letícia e a Jaque. Sim. E elas me ajudaram a achar. Cheguei, cultuei, e nesse dia a palavra foi: pare de abrir janelas. Sim. Lembro como hoje. Pare de abrir janelas. E logo depois da palavra eu fui procurar o pastor da igreja
para que ele pudesse me ajudar nas questões. Porém, ele desceu pro escritório e pediu para 2 rapazes me atender. Sim. Os rapazes disseram que ele não podia atender porque ele estava muito ocupado e me pediram para sair pela porta do fundo da igreja. Sim. Não entendi bem por que aquele dia. A igreja era grande. Era grande. Tá. Era muito grande. E aí eu saí pela porta dos fundos, por uma avenida que não tinha faixa de pedestre nem nada. Era uma noite de domingo, chuvosa. E lá estava eu, no Rio de Janeiro. Mas sem fome, quer dizer, com fome? Com fome. Ou você comeu ninguém para pagar um lanche na igreja? Não, só o Pedro que pagou um lanche. O Pedro foi o motorista que me levou. Sim. Eu não vou falar o nome do app que eu fui, para os adolescentes que assistiram, não criar ideia na cabeça. Tá. Mas eu fui por um app e o Pedro me deixou lá. Ele me deu uma coxinha que voltou para São Paulo porque eu não comi. Literalmente. Mas eles pediram para mim sair pela porta dos fundos. E aí eu fui, né, atravessando ali na avenida. Sim. Fui pra frente do shopping buscar ajuda. O rapaz ameaçou de chamar a polícia, porque imagina, um shopping chiquíssimo. Rapaz. Eu relento, né, vindo de Guarulhos. Sem banho. Sem nada. Tipo, eles se assustaram, mas foi terrível. E aí dormi num ponto de ônibus nesse dia na rua. Fiquei até 5 horas da manhã nesse ponto de ônibus e lembrei do Rodney. Sim. Pensei, vou voltar lá e pedir ajuda pro Rodney. Sim. Voltei pra lá pedindo carona, mas quando eu cheguei por volta das 8 da manhã. Sim. Onde eu tava. E aí eu fui procurar o Rodney, mas ninguém sabia dizer quem ele era e como ele era. Foi, assim, assustador. Eu não me dei conta. Tá, mas esse daí não era aquele lá do condomínio? Exatamente. Aonde as cabines estavam lotadas de coisas dele. Mas às 8 horas da manhã não havia nada, literalmente. E quando eu perguntei às pessoas, o jardineiro, que tinha conversado com ele como se fosse íntimo, o moço do posto, que conversou com ele também, ele estava contando que eu estava perdido. Todos esses rapazes, ninguém sabia dizer quem ele era e não se lembrava de que eu tinha ido lá com ele no dia anterior. Enfim, o que me surpreendeu foi que um dos rapazes da cabine vizinha, né, eu fui perguntar pra ele e aí ele falou assim, olha, eu acho que você tá enganado porque não trabalha ninguém aí na parte da manhã. O único rapaz que trabalha aí, ele entra 8 horas da noite. Nessa cabine, só trabalha gente à noite. Ai, ué, mas era meio-dia a hora que eu cheguei. Como que não trabalha ninguém aqui? E aí foi a busca pelo Rodney. Nunca encontrei, ninguém nunca ouviu falar. Mas fui pro posto de gasolina e pedi um carregador. Pensei. Você tinha um celular? Tinha um celularzinho Moto E na época, descarregado. Não tinha levado o carregador. Foi uma fuga muito mal planejada. Nossa. Mas pedi o carregador do pessoal do posto e fiquei esperando carregar, né? Neste período, pensei, cara, se eu voltar para São Paulo, eu vou voltar com as mesmas questões. Mas você tinha dinheiro para ir pro Rio de Janeiro? Você foi de carona? Eu fui de carona com o pessoal que já tava indo para lá. Aí eu fui com R$80 pro Rio, que foi o que eu paguei pra ir. Aí fiquei sem R$1 lá, literalmente. E aí, pastor, quando eu sentei ali, eu pensei, mano, eu vou voltar pra lá, minha mãe tá passando mal, meus irmãos vão falar um monte, e aí, enfim, vai começar toda aquela briga. Depois que aquela briga passar, eu vou continuar com os meus problemas. Pensei, a praia é aqui perto, eu não sei nadar, é só entrar. Foi o meu pensamento. Eu vou entrar e vou mergulhar. Eu não sei nadar, então vai ser muito rápido. Né? A arquitetura de suicídio. Quando eu me levantei, o moço do posto falou assim, por que você não olha o celular pra ver se alguém não ligou? Eu liguei o celular pra ver, e aí meu pastor da época tava lá. Tinha ido pro Rio de Janeiro junto com meu ex-cunhado pra me buscar, cara. Aí entrei, vim embora pra casa. E não tinha me dado conta do que tinha acontecido. Só quando eu cheguei aqui, que eu contei a história, aí meus irmãos ficaram assim, tá, mas e o Rodney? Eu não sei dizer quem ele era, aonde ele morava, e que cabine, cara, ninguém nunca ouviu falar. Mas literalmente Deus cuidou de mim em todos os detalhes. É bom. O tempo todo, cara. O tempo todo, todos os detalhes. Me trouxe de volta e aqui estou eu no seu podcast contando essa história. O Anderson, então quer dizer que você acabou tendo essa fuga aí
Mas demorou 2 meses a fuga ou não? Não, eu cheguei no sábado, fiquei até a segunda, foi. Tá, você chegou segunda lá no meio-dia. Isso. Sábado, meio-dia? Exatamente. E sábado, ficou até segunda-feira? Não, sábado eu saí daqui de São Paulo. Cheguei lá sábado, cheguei lá sábado ainda à noite. E aí no meio-dia foi a hora que eu cheguei na onde o Rodney trabalhava, porque o pessoal, cada um tomou seu destino. Sim. Eu tive que me achar. Sim. Né? E aí quando eu cheguei nessa rua, que meu endereço estava errado, né? Rua da Barra alguma coisa, havia 2 ruas com o mesmo nome. Eu cheguei no Rio 1 e essa rua que eu queria ficava no Rio 2. Sim. Aí nesta rua eu cheguei às meio-dia alguma coisa, meio-dia e meia, meio-dia e 45, por aí. Mas foi exatamente nessa faixa etária de horário que eu cheguei lá. E aí no outro dia, literalmente ninguém, trabalhava naquele lugar. E a lição que você tira dessa aventura sua de você sair daqui sem nada e ir pra lá? Cara, a primeira, não fujam. Não fujam, porque Deus vai te encontrar no meio do caminho, sabe? Naquilo que Ele te mandou fazer. E o maior exemplo disso é Jonas. Vai para Nínive, Jonas vai para Tarsis. Mas no meio do caminho o Senhor encontra ele, né? Devolvendo a ele a identidade. As perguntas são: que ocupação é a tua? O pessoal pergunta para Jonas, né? Sim. De onde vens e de que povo és tu? E aí Jonas se lembra de quem ele é, o que ele tinha que fazer. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Foi o que eu fiz nesse dia. A identidade dele volta para ele, ele se lembra: eu sou hebreu e temo ao Senhor. Foi o que eu pensei no Rio de Janeiro. Cara, eu sou hebreu e temo ao Senhor, sabe? Então, a primeira é: não fujam. O maior refúgio que nós vamos encontrar é em Deus, sabe? Não existe outro lugar melhor. Certo, rapaz. Amém. Então serviu de lição para você. Muita lição. Certo. Ô Anderson, você veio para apresentar as músicas, né? Sim. E agora você está contando o seu testemunho. E a gente sabe que está edificando, está abençoando as pessoas que estão lá em casa. Tem mais alguma coisa que você quer comentar, quer falar? Tem mais algum projeto? Futuramente você vai vir, mais pra frente você vai falar sobre o livro, né? Uau, sim. Gente, parte 2. Amém, parte 2. Pra falar sobre o livro. Certo. E o lançamento da música já vai ser pro mês que vem. Mês que vem não, outubro. Dia 30 agora tem a música Sião, né? Que a gente vai... agosto. Isso, 30 de agosto já tem a música Sião disponível nas plataformas. Sim. Depois tem a canção infantil, que é a Donos do Reino, em outubro. Outubro, isso. E em novembro, provavelmente o álbum, né? Certo. Provavelmente vem um álbum aí completo, para edificação da igreja. Uma coisa de cada vez. Sim. Né? Amém, glória a Deus. De forma linear ali, né? Rapaz. O Anderson, quero agradecer a Deus pela sua vida, né? Sou grato por você ter vindo, apesar de ter vindo para um podcast errado. Mas tudo bem. E mais uma vez eu peço perdão. Deis, Pô, né? Você indicou o podcast, ele caiu de paraquedas aqui, né? Não vou nem falar o nome do outro podcast que é mais famoso. É brincadeira, rapaz. Então eu só tenho que agradecer a Deus aí por você ter errado o caminho, ter desviado. Pegado no atalho, ó. Porque Deus fez você errar o caminho, você caiu aqui no REC Podcast. REC Podcast, gente. Rapaz. E foi uma bênção. Amém. Eu quero agradecer também, né, pelo convite. Sim. Embora... Bom, já fui perdoado. Amém. 70 vezes 7. Amém. Verdade. Mas quero agradecer pelo convite, foi muito especial. O primeiro podcast. Sim. E antes da gente começar a gravar, tivemos uma conversa e foi muito edificante para mim. Sim. Né? Eu falei pro Senhor que se não tivesse a gravação, eu já sairia daqui satisfeito. Amém. Porque foi um período de cura. Amém. E eu pude conversar com alguém, né, que me entendeu, que me ouviu e me compreendeu. Sim. E abriu as portas. Então, muito obrigado. Eu espero que seja a primeira de muitas vezes. Amém. Amém. E o pessoal que assistir, se inscreve aí, gente. Não custa nada, tá? Sim. É só clicar. O Anderson, e você vai deixar o seu nome é Anderson Carvalho nas Instagram? Isso, cara, eu sou muito ruim de lembrar nome no Instagram, mas é bem provável. Ó, a pessoa, né? É Anderson também. O Instagram é Anderson C,
_OFC no Instagram. No Facebook, deixa eu ver. Não, no Facebook a minha página tá Anderson Carvalho normal. Certo. É isso mesmo. Uhum. No X, antigo Twitter, eu não lembro, mas quando eu lembro eu falo. Certo. O Anderson, vai deixar aqui no rodapé o seu número de contato? Por favor, é 989 92 95 26 com DDD 11. Então, o pessoal que tiver aí. Vamos repetir: 11 9 89 92 95 26. Certo. Esse é o seu número de contato. Então a gente pode colocar no rodapé aqui. Pode sim. Você é convidado para cantar nas igrejas? Sou convidado para cantar nas igrejas, casamentos. Sim. Às vezes chá de mulheres já aconteceu. Rapaz. Eu tenho uma música para minha mãe e aí as mulheres se identificaram bastante. Sim. Inclusive cantei na empresa onde eu trabalho. Chá de mulheres, cantei chá de bebê. Sim. Todo tipo de evento a gente canta. Quer cantar um pedacinho da música para mãe? Poesia? Quero, claro. Então vamos lá. Meu primeiro amor, razão de viver, difícil dizer o quanto amo você. Poesia linda, minha preferida, foi lendo você que eu aprendi a crescer. Rapaz. Essa é a poesia. Tá disponível nas plataformas. Sim. Como que chama a música? Poesia. Isso. E aí você fez para sua mãe? Eu fiz para minha mãe e eu fiquei feliz porque as mães se identificaram. Sim. Né? Eu canto para minha mãe, mas ao mesmo tempo representando os filhos de todas as mães. Né? Em homenagem a todas elas. Até em chá de mulheres você? Canto em chá de mulheres. Foi. Rapaz. A gente canta. Casamento, canta na igreja? Canto na igreja, casamento. Todo tipo de evento o pessoal me chamar, Sim. A gente vai, ministra, canta, ministra para criança. Amém. Ninguém escapa. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Se Deus chama, Ele capacita. Exatamente. E Ele vai, Ele faz. Falou que nada é eu, né? Ele escreve a canção, eu sou só a caneta. Sim. Rapaz, glória a Deus, graças a Deus por isto. O Anderson, então tá bom. Eu quero, como eu já te falei, quero agradecer a Deus, muito obrigado, tá? Agradecer a Deus e agradecer a você por você ter saído de casa, ter vindo aí, bater um papo aí com a gente, tá bom? E se precisar de mim para alguma coisa, estamos aí, que a gente pode fazer. O nosso dever é servir, né? Sim. Servir cada dia mais. Então, graças a Deus por isso. Mas é isso daí. Então, por enquanto... Certo. Até a próxima chamada. Certo. Pessoal, não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha, envia essa mensagem, esse vídeo para outras pessoas, para que elas sejam edificadas, abençoadas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que você ama e que sofre com alguma pendência, Sim. Né, com alguma lástima, algum trauma, né? E eu acredito que essa mensagem pode ser um refrigério, né? Sim. É um bálsamo sobre a vida dessa pessoa. Então compartilha com quem você ama. Também é um gesto de amor. Certo, é isso aí. Então tá bom. Pessoal, por enquanto é só. Shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Tchau, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Certo, Anderson? Certo, é isso. É Obrigado, nóis. pastor. Deus abençoe. Amém.